Comece suas manhãs cheio da presença de Deus. Conte com a Unidade FM para te acompanhar e levar uma mensagem de motivação. Unidade FM. Juntos somos mais fortes. Quer aprender hebraico de forma simples e intensiva? Então se liga, porque vem aí a 4ª edição da Imersão Hebraico Fácil, de 5 a 9 de maio, das 19h30 às 21 horas. Aprenda com o pastor César Cavalcante os 4 pilares do hebraico fácil e a sua estrutura de funcionalidade: leitura, escrita, pronúncia e transliteração. Garanta já a sua vaga através do site cesarcavalcante.com.br/Unidade FM ou pelo telefone 11 9 75 11 33 85. 4ª edição da Imersão Hebraico Fácil. Essa é a sua hora de aprender. Unidade FM. A Unidade FM está preparando um site que vai te conectar com tudo. unidadefm.com.br. E você já pode ouvir a Unidade FM em qualquer lugar do planeta. Acesse unidadefm.com.br. Juntos somos mais fortes. Unidade FM 96.5. Curta a nossa página no Facebook e segue a gente lá no Instagram, facebook.com/UnidadeFM. Essa é a Unidade FM. ZYO 273 em 96.5 MHz. Rádio Unidade FM. Unidade FM. Juntos somos mais fortes. Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie a Anatel. 1331. Cartão vermelho para ela. Rádio Pirata é crime. Apoio AESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado. Você já está seguindo a Unidade FM no Instagram? @UnidadeFM. 3, 2, 1. Agora, a Unidade FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Unidade FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Unidade FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude. Temos um bom programa, que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado nesse nosso encontro aqui, nesse nosso debate. Na técnica do programa está aqui o Daniel Almeida e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 984849988. O tema de hoje é visceral. O tema de hoje gera polêmica e o tema de hoje é o pastorado feminino. É bíblico ou não é bíblico? O pastorado feminino encontra apoio nas escrituras. E antes de apresentar os nossos convidados, vocês sabem que esse não é o meu primeiro debate, né? Que eu estou apresentando. Não é a minha primeira semana, não é o meu primeiro mês, não é o meu primeiro ano, não é a minha primeira década. E aí é o seguinte, eu já sei que muitas pessoas, aqueles que defendem o pastorado feminino e aqueles que não concordam, eles, muitas vezes eu vejo uma falta de respeito para com as pessoas. Então você tem a oportunidade de se manifestar. Eu estou falando do chat aqui no YouTube. Eu estou falando da sua voz aqui no programa, quando a gente colocar aqui o ouvinte ao vivo. Por favor, não esqueça que você é crente. Tá? Não esqueça que o seu Salvador é o príncipe da paz. Tá certo? Então você pode discordar à vontade. Você pode concordar à vontade. Só tome cuidado para não desmerecer pessoas, tá? Tome cuidado com os exageros, né, no posicionamento. Estou recebendo aqui a missionária Ruth Benigno. Ela é mãe de 3 filhos, é pregadora, tem bacharelado em teologia,
tem pós-graduação em Novo Testamento, tem pós-graduação em Pregação Contemporânea e congrega na Assembleia de Deus Missão, na cidade de Camboriú, lá no estado de Santa Catarina. Bem-vinda, missionária Ruth. Fazia tempo que a gente não se encontrava. Obrigada, pastor César. Até desejei ele feliz 2025. Faz verdade, quase a primeira um ano vez que a gente não se encontra vemos. esse ano. Prazer, pastor Anderson. Espero que nós tenhamos uma conversa boa, produtiva. Maravilha. Vou pedir para o pessoal dar uma pesquisadinha aí no som, porque tem gente falando que o som precisa ser aumentado, outras estão dizendo que está bom. Então vou pedir sempre para a produção dar uma fiscalizadinha aí em como está o som. E bom, imagino que a missionária Ruth vai defender que o pastorado feminino não seja bíblico. É essa a sua posição. E para defender a base bíblica, né, para o pastorado feminino, estamos recebendo aqui o Anderson Almeida Medeiros. Ele é da Assembleia de Deus, filho e neto de pastores. Ele é casado com a Nerilande. Aí sim ela arrumou um nome, não, Nerilande Medeiros. E pai de 2 filhas. É pastor no Ministério Reviver em Cristo, na congregação de Olinda, lá em Pernambuco. É músico profissional, é produtor, é professor de piano. Tem vários livros publicados e, dentre eles, um livro com um tema sugestivo. O tema é Por que as mulheres não podem ser pastoras? Só que o não aparece entre parênteses, né? É um livro, ele já me presenteou com esse livro, acho que faz um ano também, editado pela editora, publicado pela editora Reflexão, e está aqui com a gente para falar em defesa do pastorado feminino. Bem-vindo, pastor Anderson, muito bom te receber e estar contigo mais uma vez, meu irmão. Amém, o prazer é meu. E só uma correção, eu sou oriundo da Assembleia de Deus, né? Eu fui criado na Assembleia de Deus, mas sou pastor de um ministério pentecostal. Isso. Aqui está dizendo criado na Assembleia de Deus, mas eu falei que era da Assembleia. Exato. Sua igreja é a igreja Reviver em Cristo. Reviver em Cristo, tá aqui. A sede é em Maceió e eu sou pastor da congregação de Olinda, Pernambuco. Em Pernambuco. Isso, para mim boa. É um prazer imenso estar aqui, né? Mais uma vez, assim, na mesa a primeira vez. Mas, como a missionária Ruth falou, eu espero que façamos um debate para a honra e glória do Senhor, que seja. Você viajou para esse debate? Para esse e um outro também. Que legal. E você também, Ruth, para esse debate? Não, eu tenho outros compromissos. Já tem outros compromissos. Então tá bom. Então ela vem lá do sul, ele vem lá do nordeste, lá de Olinda, a cidade que tem pizza de cartola, que é uma delícia. Você já comeu? E aí, vamos lá. Primeiras damas, essa é a regra do jogo. Então, Ruth, quando alguém fala assim, mas o pastorado feminino está na Bíblia, como é que é? Vamos lá. Então, também sou nordestina, pastor, eu sou do Maranhão. Prazer conhecer você. Então, pastor, eu pensei que em 2023, quando eu participei do primeiro debate sobre esse assunto, que meus debates acenderiam uma luz no coração das mulheres e que elas fossem analisar se verdadeiramente estão compreendendo seu chamado. Porque assim como tem mulheres que o pastor defende, que não estão pastoreando porque estão impedindo elas de exercer um chamado, eu sei que tem mulheres que estão exercendo um chamado, que não foram chamado autodeclarado, que não foi Deus quem a chamou para exercer. Sim. Então eu esperava isso, mas o que aconteceu? Aconteceu que muitas mulheres começaram a me cancelar, começaram a se opor, e isso só reforçou em meu coração mais ainda que o pastorado feminino não é bíblico, até porque o Deus não chama mulheres nem entre Gênesis e Apocalipse, se bem que o pastor disse que nós não podemos usar o Antigo Testamento para debater esse assunto, mas ele cita o Antigo Testamento várias vezes no livro. Sim, não para respaldar. Mas para questionar a questão da mulher virtuosa ali, que o senhor utiliza também, né? Isso. Mas assim, eu continuo nessa mesma defesa, porque eu vejo 3 áreas em que as pessoas costumam usar para defender o pastorado feminino. A primeira, limitar os textos a poucas e desconexas passagens que, ao ver delas, defende o pastorado feminino, ignorar as passagens claras que não apoiam que a mulher esteja à frente de uma liderança, e, em terceiro lugar, afirmar que a falta de evidência clara no Novo Testamento, ou o chamado de Deus, porque contra isso ninguém pode falar, pastor César. Alguém diz, Deus me chamou, Deus falou comigo. Quem é que vai questionar isso, né? Então são essas as 3 bases que são usadas, 3 formas que são usadas hoje para defender o pastorado feminino. Ok, pastor Anderson, quando alguém pergunta, pastorado feminino, dá para defender? E aí? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que eu não estou aqui para ganhar debates, o debate, não é? O meu objetivo é esclarecer a palavra de Deus e que possa gerar reflexão em todos. Não é? A missionária, como eu já falei, a gente conversou antes, eu a admiro e acompanho a missionária em vários debates, já tenho assistido,
E estou feliz por estar aqui, mas dando a minha resposta à sua pergunta, pastor César, eu me posiciono favorável ao Ministério Pastoral Feminino, porque a Bíblia ela não normatiza uma proibição. Em nenhum momento a Bíblia normatiza. Os textos que existem de proibição, eu considero-os frágeis, e digo isso com humildade e respeito a quem pensa diferente, mas acredito também que a Bíblia ela normatiza uma permissão para a mulher exercer o ministério da palavra, o ministério pastoral, se for o caso, até porque o ministério pastoral, nos nossos dias, não é o mesmo, a denominação não é a mesma do ministério pastoral no tempo da igreja primitiva. No tempo da igreja primitiva não existia cargo de pastor, existia dom ministerial de pastor, e o cargo era diácono ou presbítero, o bispo era o líder do presbitério. Então, essa terminologia ela é do nosso tempo, não é? No caso, o ministério pastoral feminino, ele acaba se tornando uma questão de cargos e títulos, e na verdade eu creio que existem muitas mulheres que já exercem esse ministério da palavra, como a missionária Ruth, ela exerce, não é, muito bem aquilo que Deus colocou na mão dela. Então, por esses motivos, eu sou favorável, e ainda mais quando os escritos anteriores, eles trazem uma ocultação de alguns fatores que eu não considero intencional, mas acredito que de forma inevitável se tornou um peso para a Igreja de Cristo. E assim como um dia a Bíblia foi proibida, eu acredito que se trata do Ministério Pastoral Feminino, que esse assunto ele foi ocultado de nós em alguns aspectos que eu falo no meu livro, e creio que a gente vai abordar aqui, sim. Tá certo. Vamos lá, missionária. Então, pastor, eu vejo que o pastorado feminino e a defesa, a briga, ela é fruto do pós-modernismo, que inverteu os valores e trouxe isso também, essa pauta, para dentro da igreja. Com o avanço do feminismo, inclusive a segunda prefaciadora do seu livro, ela disse que não podemos comparar o pastorado feminino a como dizer que ele é fruto do feminismo, mas eu creio que seja. Antes de entrar nessa questão aqui do debate e do porquê eu defendo que também seja fruto do feminismo, eu gostaria de trazer aqui para a mesa uma situação. Uma mulher, segundo o coração de Deus, ela deve mostrar frutos. Ela não deve se tornar inimiga da outra por divergências teológicas. Nós vemos hoje, nesse tempo, poucas mulheres intelectuais no nosso meio, estudiosas da Bíblia, estudiosas da teologia. Eu queria aqui trazer um exemplo, que é o exemplo do pastor César, por exemplo, que é um pós-tribulacionista, e ele prega igrejas pré. Concorda, pastor? Por quê? Porque a pessoa que ele não está acima... A pessoa que ele não pode suplantar, sublimar aquilo que ele defende, uma divergência teológica. Isso não constitui ele inimigo meu, nem do pastor, que eu creio que também seja pré-tribulacionista. Então, assim, defesas teológicas, divergências teológicas, elas existem desde o começo da igreja, desde a igreja primitiva, mas isso não deveria ser trazido para um âmbito assim, meio que como de ringue. O pastor, ele defende aqui no livro dele o igualitarismo condicional, não é isso, pastor? Isso, na verdade, eu defendo essa terminologia que eu criei, tive a ousadia de criar. Sim. Uhum. Então, é uma terceira viés. Ele não é complementarista, não é igualitarista. Ele é igualitarista condicional. Então, esse igualitarismo condicional que o senhor defende, eu defendo e chamo de exceção. É um caso, é como se fossem casos isolados. Eu acredito nisso. Inclusive, eu participei de um debate ao lado de uma pessoa que disse que não, que Deus não pode abrir exceções. Ele é Deus, ele é soberano, ele abre quantas exceções ele quiser, mas hoje o que a gente vê é as pessoas fazendo da exceção a regra. Nós temos na nossa igreja uma missionária na África. Essa missionária, ela celebra ordenanças, ela batiza, ela serve Santa Sé, ela faz casamento, tudo isso, ela está subordinada à autoridade pastoral. Ela é uma exceção. Naquele lugar não tem nenhum homem qualificado para isso. Mas as mulheres dizem, por causa dos homens não se levantar para fazer, a gente faz. Não, tem muito homem preparado hoje. Inclusive, não é porque é homem que tem que ser pastor. Pastor, ele tem que ser um homem com chamado, ele tem que ser um homem cristão, tem que ser um homem qualificado, não é porque é homem que tem que ser pastor também. Então, assim, hoje eu creio que nós estamos, pastor César, caminhando para a aceitação do pastorado feminino em todos os ministérios. Por quê? Porque onde tem mulheres reclamando de desigualdade, onde tem mulheres chorando dizendo que são vítimas, a lei sendo alteradas para que essas mulheres sejam beneficiadas. Um exemplo disso é a lei em favor do aborto em qualquer tempo de gestação e também a lei do assédio e do estupro. Nós moramos em Anápolis em 2019. E assim que a gente chegou na denominação a qual meu esposo foi trabalhar, tinha acontecido o assassinato de um pastor dentro de um presídio por causa de uma mulher que queria ter um caso extraconjugal com aquele pastor. Ele não aceitou. E naquela cidade existe uma lei chamada Lei do Minuto Seguinte. Ela foi lá, acusou ele de assédio, acusou ele, na verdade, de abuso. Ele foi preso e dentro da cadeia ele foi morto. Então, assim, as pessoas querem dar vez e voz à palavra da mulher de qualquer maneira. E isso, sim, também é fruto do feminismo. Ok, pastor Anderson. Bom, eu acredito que
antes da gente desenvolver qualquer debate, a gente precisa entender por que a mulher ela é proibida ou deve ser proibida. Os textos que nós temos são textos clássicos, né? 1 Coríntios 14 e 1 Timóteo capítulo 2, que fala um do silêncio e o outro fala do silêncio e a não permissão da mulher ensinar, por parte de Paulo. E a grande questão é que em 1 Coríntios capítulo 14, a gente pode detectar que a mulher ela não era o único objeto da fala de Paulo. Existiam 3 pedidos de silêncio naquela situação, uma situação que estava tendo conflitos. Então ele fala dos que profetizavam, fala dos que estavam falando em línguas e fala da mulher. E depois diz, porque Deus não é Deus de confusão. E na sequência, ele remete o problema da mulher a uma questão conjugal. Paulo não está construindo uma doutrina sobre a mulher na igreja. Por que Paulo não está construindo? Porque se fosse construir uma doutrina sobre a mulher, ele teria que incluir as solteiras e as viúvas. Então Paulo está falando de mulheres casadas. Eu poderia dar esse assunto do 1 Coríntios 14 por encerrado, mas ainda tem uma aparente contradição, que alguns capítulos antes Paulo fala que a mulher, ele reconhece que a mulher em algum momento ela participa da ordem do culto, orando ou profetizando. E esse profetizar não necessariamente é dom espiritual, porque a palavra no original profetizar diz respeito a falar. Então, nós podemos compreender que o que Paulo está falando em 1 Coríntios 11 diz respeito a uma situação daquele momento, né, circunstancial. E quando ele vai para 1 Timóteo capítulo 2, nós temos algumas outras situações que nos faz entender que aquela proibição era também algo situacional e relacionado ao matrimônio. Então, antes de falar sobre o matrimônio, eu falo que tem uma aparente contradição por quem defende o ministério, que o ministério pastoral feminino não é bíblico, de que existem outras proibições nesse texto. E essas proibições, elas hoje não existem mais. Só a mulher que não pode ensinar. Então o texto fala que a mulher, ela, entre outras proibições, ela não poderia, ela deveria se enfeitar com modéstia, bom senso, tudo bem, mas ela diz, com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras. Ou seja, ele está falando de algo cultural, específico daquele tempo que não vivemos assim nos dias de hoje. Também em relação à proibição da mulher ensinar ou ficar em silêncio, ele está falando que ela deve exercer juntamente, não pode exercer autoridade sobre seu marido, e nos remete mais uma vez para uma questão conjugal. Paulo não estava falando da mulher de uma maneira geral, ele estava falando também de uma situação, tanto é que ele leva o assunto para o matrimônio no Éden, o princípio de autoridade no Éden. Então o que acontece? Nesse momento, Paulo fala, a mulher não ensine nem exerça. Eu acho que é uma questão definida, resolvida entre a gente, de que Paulo está dando as duas determinações para a mesma situação, em relação ao seu marido. Então existia esse conflito. Mas diante disso, quando Paulo diz que a mulher deveria aprender em silêncio nesse texto, eu consigo enxergar claramente que Paulo estava quebrando um paradigma em público que Jesus primeiramente quebrou em privado. Porque Jesus quebrou o paradigma de que a mulher não poderia aprender aos pés do mestre, quando permitiu que Maria aprendesse aos pés dele, numa localização dentro da casa que era permitida somente aos homens quando tinha pessoas de fora. Então ainda hoje no Oriente Médio é assim, eu discorro isso no meu livro, e existia um ambiente das mulheres na parte interior e na parte da frente o ambiente dado aos homens, e Jesus permitiu que Maria ficasse ali. Quando Marta chega para questionar Jesus, Marta não estava questionando Jesus porque tinha muita coisa para fazer na casa, a louça para lavar ou para alguma coisa para varrer. Ela estava questionando quando ela diz assim, tu não te incomodas, mestre? Marta estava questionando a Jesus a respeito de algo comum naquela cultura, de que a mulher não poderia se assentar aos pés do seu mestre, né, como um discípulo homem. Então, Jesus não quebrou esse paradigma em público. Okay. Eu poderia dizer, para eu concluir já não. Porque senão fica muito longo. Tudo bem, então deixa eu concluir essa questão daqui do 1 Timóteo capítulo 2 e o
1 Coríntios capítulo 14, de que essas proibições elas são frágeis, e eu acho que isso aí é algo indiscutível, que não existe uma proibição clara sobre o Ministério Pastoral Feminino. Ok, e a ideia da Marta Maria é interessante. Vamos lá. Volto com a senhora missionária. Então, pastor, essa questão, com todo respeito, essa questão de modéstia não é algo cultural. Jesus, ele quebrou inúmeros paradigmas, mas não levantou nenhuma mulher para o ministério. Eu gostaria agora de usar o seu livro para a gente poder discorrer um pouco sobre aquilo que o senhor escreveu. Nas páginas 22 e 23, o senhor afirmou que nós não devemos usar o Antigo Testamento para fundamentar a discussão, mas mais à frente o senhor usa o caso da mulher virtuosa, inclusive dizendo que essa mulher era como se fosse uma cabeça do lar. Sendo que há três passagens ali que falam sobre o esposo dela. Não, uma mas delas eu não falo que ela é uma cabeça do lar, eu não falo. Deixa ela concluir. Então, se nós olharmos para essa questão, não incluir o Antigo Testamento em qualquer discussão doutrinária, um reducionismo teológico muito grande. Na página 25, o senhor disse que escreveu esse livro para esclarecer pontos doutrinários que mais oprimiu pessoas na história da igreja, impedindo-as de se relacionarem de forma livre e correta com Deus. Eu lhe pergunto, para se relacionar com Deus de forma correta, é necessário pastorear? Não. Nós se relacionamos com Deus de forma correta. O pastorado ou qualquer trabalho que eu exerço para o Senhor, ministerial, é um fruto de um relacionamento que eu já tenho com Deus antes, né? É um fruto de algo que eu já venho construindo com Deus. Então, assim, aparentemente, eu fiz algumas pontuações, eu vejo que qualquer texto que procure, que o Senhor, que lhe favoreça de uma certa maneira, o Senhor busca recorrer, mas eu gostaria de lhe pedir que o Senhor apontasse pelo menos 3 textos que respaldam aquilo que o Senhor defende. 3 textos em que nós vemos mulheres à frente de um trabalho e que não seja usado de maneira assim, não, essa pessoa aqui, ela era uma apóstola. Não, ser notável entre os apóstolos não é o mesmo que ser um apóstolo. Quando nós olhamos para a questão de episcopisas, de bispas, de diaconisas e tudo, nós vemos que essas mulheres, elas não estão em um cargo, em uma posição pastoral. Inclusive o senhor me citou aqui como uma pessoa que prega, uma pessoa que... Mas assim, o pregar vamos supor que 30% de uma atitude, uma atividade pastoral. O pastor faz inúmeras outras coisas. Então assim, me comparar ou me trazer como exemplo para isso, eu não vejo motivação, não acho que seja legal. Mas voltando aqui sobre a questão do Antigo Testamento, toda árvore doutrinária que frutificou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, suas raízes estão no Antigo. O próprio ministério pastoral, se nós olharmos, ele está presente em todo o Antigo Testamento, no modelo sacerdotal. E aí nós temos o Eurico Berges, ele tem na sua teologia sistemática, em eclesiologia, ele mostra o comparativo entre os sacerdotes do Antigo e os pastores do Novo. Então, como o senhor mais à frente defende, Bíblia explica a Bíblia. Eu acho que seria interessante nós começarmos, de uma certa maneira, esse diálogo, trazendo para a ordem da criação, trazendo para a forma como Deus criou a mulher e o propósito para o qual o Senhor criou. Eu sou a favor do ministério feminino, mas não da ordenação feminina. Não vejo e continuo não vendo respaldo. Inclusive, muitos pastores falam para mim, eu também não sou a favor, mas eu não posso dizer porque isso fecha portas para mim, porque, mais uma vez, a gente vê que em algumas igrejas é a mulher que está mandando. A mulher diz, não leva. Eu participei de um debate em que o mediador, quando eu começava a falar, ele virava o olho. E a mulher dele estava nos comentários me atacando o tempo inteiro durante o debate. Eu mal tive a oportunidade de falar. Então, a gente precisa considerar. Há lugares onde os pastores dizem, eu queria levar você aqui, mas, infelizmente, a minha mulher não deixa. Então, assim, quem é que está mandando na igreja? Quem é que tem a última palavra? É sobre quem Deus colocou essa autoridade. A mulher, ela manda na sua casa, ela governa a sua casa, ela governa a sua família. Porque, como eu falei no primeiro debate, Deus não me chamou para mandar, para governar a minha casa, como é que eu quero governar a casa de inúmeras pessoas. Ok. Esse debate não foi aqui não, né, Ruth? Não. Vamos lá. Volto aqui com o pastor Anderson. A senhora fez uma citação do meu livro. Primeiramente, assim, eu acho que colocar o livro na mesa como algo questionável, talvez a gente acabasse desvirtuando do tema. A senhora usou uma citação do meu livro que pareceu que eu disse alguma coisa. Olha só, uma pessoa que tem, de acordo com uma situação de proibição, uma injustiça praticada, ela pode ter problemas por causa dessa opressão de se relacionar com Deus. Agora, não é... As pessoas que se relacionam com Deus não dependem da situação do Ministério Pastoral Feminino. É diferente. Tá? Então, inverter a situação do que eu disse, isso não é legal. Em relação ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento, a senhora falou que nós devemos usar o Antigo Testamento para respaldar tudo, tal, mas tem algumas coisas do Antigo Testamento que a gente não usa porque se encerrou, porque finalizou. Então, definitivamente, quando eu falo que o Antigo Testamento ele não deve ser usado para respaldar alguma coisa relacionada ao Ministério Pastoral Feminino na Igreja de Cristo, é porque, como fala Hebreus 11,
nos 2 últimos capítulos, nos versículos, diz que os antigos, eles não alcançaram a promessa, eles acenaram para a promessa. Então, como que eles poderiam normatizar algo que é particular da igreja, que nem Jesus instituiu, nem Jesus institucionalizou? Em relação a dar uma prova, no que diz respeito a me prove um versículo assim, 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 a gente sabe que não tem nenhum versículo que prove a proibição e também não tem nenhum versículo que prove no sentido claro, assim, a mulher vai ser pastora, ela está pastoreando ali, mas eu trago aqui a evidência de que mulheres, sim, elas podem ser pastoras por causa do texto original, no que diz respeito a 1 Timóteo capítulo 5, eu não vou falar disso agora diretamente, mas nós não podemos considerar que a mulher não pode ser pastora por causa de tradição e cultura, por causa do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento foi assim, agora não vai ser desse jeito, vai ser diferente. O próprio Jesus repreendeu os discípulos dizendo, vocês sempre dão um jeito, discípulos não, os mestres da lei, vocês sempre dão um jeito de manter as tradições de seus pais. Ou seja, o objetivo é abrir a mente para refletir sobre por quais motivos aqueles que criaram as doutrinas de proibição, por quais motivos eles criaram essas doutrinas. Ok, volta aqui com a missionária. Então, pastor, mais uma vez eu vou fazer um complementarismo aqui. Se a forma como eu me relaciono com Deus é comprometida pelo que as pessoas fazem comigo e impede eu de continuar me relacionando com Deus, primeiro, eu provo que eu não tenho chamado para pastorear, para pregar ou para qualquer outra coisa, e o erro não está nas pessoas, o erro está em mim. Eu tenho 37 anos, sou cristã de berço, e eu passei por todas as humilhações possíveis dentro da igreja que o senhor possa imaginar. Humilhações essas que, na sua maioria, vieram de esposos de pastores, e não é por causa disso que eu me posiciono contra, porque realmente não há base bíblica alguma para isso. Mas eu falei para o senhor na conversa que nós tivemos, que eu estava lendo o seu livro em Minas Gerais, eu estava em viagem, levei o seu livro para ler, e eu preciso usar e entender as suas falas com relação ao seu livro. Por exemplo, na página 34, o senhor diz que a paradigma de tradição, transmitida de geração em geração, como se fosse apenas um repasse de culturas de outras pessoas que vieram antes de nós. Sim. Então, aparenta que para o senhor a história da igreja não tem valor, porque ela foi desvirtuada, deturpada pelos homens e que não favorece as mulheres. Então, nesse caso, como que fica o texto de João 16:13, que o Espírito guiaria a igreja na verdade? Porque aparenta que o Espírito não está fazendo o seu serviço completo. Porque como é que ele está guiando a igreja na verdade, sendo que essa igreja está sendo prejudicada por mão de homens? O seu livro afirma e aparenta que tudo aquilo que desfavorece o seu argumento, ele deve ser anulado, né? Isso aí é bastante perigoso. Eu poderia ler aqui o primeiro parágrafo da página 35, mas nós não temos tempo para isso. Não, mas é que assim, o tema não é o livro, né? Mas o livro dele trabalha a questão do pastorado feminino. Então, como eu li o livro, eu preciso entender, eu gostaria de entender que ele explicasse para as pessoas que estão em casa. Tudo bem. Não, eu creio que o senhor é capaz de expressar em palavras aquilo que o senhor colocou aqui no livro. Então, eu gostaria de entender, com base nesse texto que o senhor falou aqui, na página 34. Nós podemos, então, chamar Deus de machista, porque ele não levantou nenhuma sacerdotisa, nenhuma rainha com autoridade absoluta, sendo que a única rainha que foi levantada foi a Thalia, e ela foi uma usurpadora, filha de Jezabel. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tratar Deus como machista ou como soberano? Nós vamos tratar Paulo como machista ou como alguém que estava reproduzindo aquilo que ele havia recebido do Senhor? Eu vim aqui de coração aberto trazendo o seu livro, eu li ele todo, pontuei ele todo, e eu gostaria de entender a sua defesa com base naquilo que o senhor escreveu. Eu vou encerrar esse bloco, comecei com a missionária Ruth e vou terminar esse bloco com o pastor Anderson, como a hora voa, meu Deus. Vamos lá, pastor Anderson. Vamos lá. Em relação à cultura, nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado porque nós não usamos as roupas que se usavam no tempo de Jesus, por exemplo. Nós não praticamos os mesmos costumes culturais por causa do ambiente, do país que a gente está e por outros motivos. Mas nós preservamos ensinamentos, preservamos conceitos. Então, o que acontece? Jesus, alguém me indagou assim, então Jesus, ele não pôde exercer o seu ministério de forma completa por causa da cultura? Sim, eu afirmo categoricamente. Porque, como eu falei, Jesus não quebrou alguns paradigmas, porque se ele quebrasse, ele iria, vamos dizer assim, atrapalhar o seu ministério. Ele mesmo dizia, não diga quem curou, não diga quem fez isso. Por quê? Porque existiam padrões culturais e nós podemos ver a evidência desses padrões ou paradigmas culturais de mente, não é? Padrões de tradição e cultura, no exemplo de Pedro, na situação do lava-pés. Pedro não queria deixar Jesus, um mestre, lavar os seus pés, que era o papel de uma pessoa serviçal. E Jesus diz, Pedro, é como se Jesus estivesse dizendo, eu compreendo a sua dificuldade, o seu limite, mas confia em mim, você vai entender depois.
Na sequência, Pedro, mais uma vez, resiste para que Jesus não lave os seus pés. E aí, Jesus diz assim, eu vou parafrasear, é como se Jesus dissesse, tudo bem, você não quer que eu lave os seus pés, eu não vou lavar, não vou lhe obrigar, mas você não terá parte no meu ministério. O que é que eu digo? Eu digo que se a gente fica preso em tradições, sem buscar compreender a palavra de Deus de forma completa, no que diz respeito ao que realmente o Senhor está nos ensinando, nos livrando das tradições, a gente vai perder a oportunidade de ter acessos diante de Deus. E quando eu digo que coisas que foram ocultadas, quando eu falei no início, eu falo de 1 Timóteo capítulo 5, porque no capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 2, existe a palavra presbítera. Essa palavra ela aparece 66 vezes no Novo Testamento, de várias formas, é singular, plural, masculino, feminino, no feminino só uma vez, que é essa vez, e ela em nenhuma das outras vezes aparece como citação de uma pessoa mais velha, simplesmente. Ela fala para pessoas de autoridade, tanto no contexto judaico, como no contexto da igreja. E o que acontece é que muitos usam o texto de Timóteo, capítulo 2, para dizer que é um eco, um do texto do outro, mas não é, porque o contexto é diferente. A palavra é diferente. Quando fala de idosas em Tito capítulo 2, é de idosas, é presbútes, não é presbútera. Paulo ele faz uma referência a ele mesmo, como idoso, usando essa palavra em Filemon. Zacarias usa, quando diz ao anjo que é idoso, usa a mesma palavra, e existia uma palavra para idoso, e a palavra presbútero em nenhuma vez ela é utilizada para uma pessoa mais velha. E o que acontece é que o contexto de 1 Timóteo capítulo 5, quando se inicia no final do capítulo 4, quando Paulo diz a Timóteo, ninguém despreze a tua juventude, ele está falando por causa da autoridade de Timóteo, que era um presbítero jovem, um pastor jovem. E na sequência ele discorre palavras para lideranças. Ele fala das viúvas escritas que tinham os pré-requisitos de santidade e de testemunho para que elas participassem, e na sequência ele fala sobre presbíteros que exercem liderança na igreja, presidem bem, ele fala sobre as denúncias contra os presbíteros, contra os pastores, ele fala dos pecados dos presbíteros, ele fala da questão das finanças da liderança, quando diz em relação às viúvas, e ele fala sobre a ordenação. Quando ele diz assim, não impõe as mãos precipitadamente sobre alguém, ele fala tanto os pecados como as boas obras podem se manifestar com o passar do tempo. Então, definitivamente, existe algo sobre o ministério feminino que está incultado por causa das interpretações que influenciaram as traduções. Porque essa palavra ela nunca apareceu assim como ela tem realmente aparecido para o homem. Tá. O senhor citou Zacarias e um anjo que é chamado de... O senhor disse que um anjo que já tinha... O pai de João Batista, quando ele recebe a visita do anjo, ele diz, eu sou um homem idoso para ter filho. Então ele usa essa palavra. É verdade. Vamos lá. Vira aí, a gente vai para o intervalo. Eu já vou deixar uma pergunta para apertar cada um dos lados, porque eu quero mais ouvir. Então, a pergunta que eu vou deixar para o pastor Anderson, para o senhor ir pensando, é a seguinte. O senhor disse que não tem texto, né? Que proíba tal ministério. Isso é discutível, mas tem alguns textos que as pessoas vão dizer, isso aqui serve, não serve, tal. Mas a história é carente, né? Primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século, de mulheres na liderança pastoral, estou falando. Não estou dizendo mulheres preponderantes, mulheres importantes, isso tem sempre na história. Mas você tem como documentar isso, historicamente falando? Sei lá, usar o Didaquê, usar o segundo século, os pais da igreja ou coisa parecida? Sim. E a pergunta que eu queria deixar para a missionária Ruth é a seguinte: uma mulher não pode pastorear. Aí você diz, eu prego, tal, e as pessoas, mas isso é 30%, não sei o que e tal, tudo mais. O que então que uma pastora faz que você não faz, por exemplo? Qual que é a diferença? Porque se você prega, ensina, embora eu use o texto que fala que a mulher não pode ensinar na igreja, mas você ensina. Então você vai lá num culto de ensino e ensina, dá uma palestra, uma aula, escreve o livro, compartilha e tal. Então, o que realmente não pode? Até onde vai esse limite? Qual que é esse limite? Vou deixar essa pergunta para vocês para o próximo bloco. Vira aí. Enquanto isso, você se inscreve aqui no canal e a gente volta já já. Vai.
Você está ouvindo Debates aqui na Unidade FM. Ouça também pelo nosso site unidadefm.com.br. Você já imaginou ler a Bíblia no idioma original que ela foi escrita, sentindo a força das palavras que foram escritas há milhares de anos? Eu quero te convidar para uma jornada única que vai mudar a sua vida acadêmica. Se chama Imersão Hebraico Fácil. Em apenas 5 dias você vai alcançar a alfabetização em hebraico do zero até a alfabetização plena. Leitura, escrita, pronúncia e transliteração. A Imersão Hebraico Fácil tem vagas limitadíssimas, com aulas ao vivo, material didático, correção de tarefas através do WhatsApp e certificado no final expedido pela Faculdade Bethesda. O custo é apenas R$ 297, não tem taxas nem mensalidades e para participar da primeira turma o valor cai para R$ 40. Então você que já me acompanha aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pela rádio, sabe que eu não brinco em serviço. Já foram mais de 5.000 alunos alfabetizados. Esse é um curso prático, intenso e feito para quem quer ir além. As inscrições com preço promocional para a primeira turma estão abertas agora, mas não por muito tempo. Clique no botão que está aqui nessa página e garanta já a sua inscrição. As vagas são limitadas, o valor de R$ 297 nesse momento é apenas R$ 40. Te vejo do outro lado. Se você quer participar da Imersão Hebraico Fácil, dá tempo. Você paga só R$ 40 nessa primeira turma e o curso começa no dia 5 agora de maio. Daqui uma semana e um dia, faltam 4 semanas para a próxima turma da imersão. Você vai ficar esperando passar essa oportunidade igual da outra vez? Então, se você tem interesse em participar, faça já a sua inscrição. O WhatsApp é 975113385 ou clique no link que está na descrição desse vídeo para fazer a sua inscrição. Eu volto aqui com a missionária Ruth Benigno. Eu deixei uma pergunta, sintam-se em paz para responder ou não. E a gente vai, nesse bloco, utilizar o cronômetro. Então, solta aí, cada um tem 3 minutos. Por favor, coloque o cronômetro na tela. 1, 2, 3, 4, 5, tal. Não deu? Não vai colocar o cronômetro? Então, pode soltar, coloca o cronômetro aí. Missionária Ruth, está contigo. Só pontuando um pouquinho o que o pastor falou sobre a questão cultural da Bíblia. A Bíblia tem a sua visão, a gente precisa olhar também com um olhar cultural, mas nós não podemos esquecer que a Bíblia é eterna e ela está acima da cultura. No contexto de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 2 que o senhor usou, ali o que Paulo está dizendo a Timóteo é para tratar as mulheres, né, idosas como mães em respeito. Se essa tradução que o senhor está questionando, alegando e trazendo aqui é verídica, eu gostaria de saber que tradução traz o texto dessa maneira que o senhor colocou. Porque assim, quando nós olhamos para a igreja primitiva, até para servir, as mesas das viúvas eram homens cristãos e qualificados. Como o senhor falou que não tem texto, eu lhe pergunto, como fazer teologia sem texto? Respondendo à pergunta do pastor César, pastorado é cargo de serviço, mas também é uma função de autoridade. A função do pastor nas cartas pastorais são funções de autoridade. Você pode pegar sua Bíblia e ler. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Ensinar e exortar é uma função também de autoridade, que no caso eu ensino, eu prego nas igrejas, mas eu não exerço todas as outras qualificações que estão aqui, que são pastorais. O pastor deve governar a igreja, 1 Timóteo 3 e 5, ensinar, 1 Timóteo 4 e 13, eu confesso e reconheço que faço isso, exortar, repreender, disciplinar, consagrar obreiros, ser exemplo dos fiéis, organizar a igreja, combater falsas doutrinas, e o peso da palavra pastoral, ele está muito acima da palavra de, por exemplo, um pregador. Por exemplo, se você vai numa igreja que ela é adepta de usos e costumes, você chega lá dizendo que isso é algo desnecessário, que isso é algo arcaico, que isso é algo cultural, que isso não é... Aí o que acontece? O pastor no próximo culto ele vai fazer o quê? Ele vai pregar, ele vai trazer uma palavra com base naquilo que foi falado, desconstruindo a sua fala. Quem é que o povo vai ouvir? A igreja, o pregador que passou por ali ou o pastor? Se alguém chega numa igreja e diz, dízimo não é para os nossos dias, o que o pastor vai fazer? Ele vai respaldar a atualidade dos... Enfim, então a palavra pastoral numa igreja, e eu acredito que eu tenha respondido a pergunta do pastor César, ela está muito acima de alguém que vai ali apenas como um enviado, como alguém que vai pregar a palavra de Deus. Ontem eu preguei numa igreja
em Santa Catarina, e a esposa do pastor ela teve a pachorra de questionar e de fazer uma confusão no grupo por causa de um panetone que o pastor decidiu dar um obreiro. Então, se é que vamos normalizar isso e trazer e estabelecer isso, que as mulheres se preparem, assim como os homens são preparados, embora eu continuo sem ver um texto que respalde o pastorado feminino. Vamos lá, zero de novo cronômetro, pastor Anderson, está contigo. O texto que usa-se para proibir a mulher porque ela não pode exercer autoridade, né? Como é o caso quando se diz que a mulher pode pregar, mas ela não pode exercer autoridade. A gente já falou aqui que o texto está relacionado a mulheres e seus maridos, mas fala também que ela não deve ensinar. Então, se você diz que o texto proíbe a mulher de exercer um ministério pastoral, mas que permite que a mulher ensine, então o texto, a sua posição não está coerente a esse texto de 1 Timóteo capítulo 2. Não é? Então, para que seja completo, a mulher não poderia nem exercer o ministério, também nem ensinar. Mas vamos lá, respondendo a pergunta do pastor César, tem sim, pastor, tem evidências, e como eu falei, a cultura é uma situação que precisamos observar, porque reproduzir cultura talvez não seja inteligente. Né? Nós precisamos reproduzir conteúdo, conhecimento, informação e ensino. Em relação às provas que eu falo, diz respeito às viúvas escritas. A gente acaba tendo que entrar em 1 Timóteo capítulo 5, quando ele fala das presbíteras, ele continua no texto falando das viúvas. Então ele fala das viúvas necessitadas para entrar em assuntos relacionados à liderança, em relação às finanças da igreja e outras coisas, para distinguir as viúvas entre si. Ou seja, essa distinção ela é reconhecida por Tertuliano. Champlin traz isso. Tertuliano fala de uma lista de 2 tipos de viúvas. Né? Na sequência, eu digo que o comentário Bacon, ele também traz a confirmação desses 2 grupos de viúvas, e ele diz assim, que é como se fosse assim, da igreja para com as viúvas é o primeiro grupo, e das viúvas para com a igreja, as viúvas que são sustentadas e depois as viúvas que exercem, que servem na igreja. Existem algumas provas arqueológicas mais precisas que o William Barclay traz, que é normas posteriores das constituições apostólicas do século III, que ele faz a distinção exata dos 2 tipos de viúvas. E a Traditio Apostólica, que é um documento da igreja primitiva, e eu gostaria de ler um pequeno trecho desse documento, que diz exatamente isso que eu estou falando, 179. Perdendo meu tempo. Está dentro do seu tempo. Está dentro do meu tempo. Pronto. O documento diz assim, isso é documento da igreja, é prova arqueológica, cabal. Deixe a posição do bispo ser próxima ao lugar que é chamado de átrio. Da mesma forma, seja no mesmo lugar o lugar das viúvas, que dizem ter precedência em se sentar. O lugar dos presbíteros e diáconos é abaixo do batistério. As diaconisas permanecem, no entanto, perto da porta principal da igreja, e tem os artefatos que comprovam viúvas escritas que se sentavam na cadeira de viúva, como o presbítero romano que se sentava na cadeira de presbítero. Ok. Missionária, 3 minutos para a senhora. Então, esse texto que o senhor usa é o texto que o pessoal mais usa, porque não encontra um texto para respaldar o pastorado feminino, aí vão falar, mas ele está proibindo que ensine e exerça autoridade. Esse ensino é um ensino de autoridade pastoral, todo mundo usa isso. Com relação, na página 69, o senhor fala da proibição das mulheres... Como você entende essa proibição de que ela ensine? Ensino com autoridade pastoral. Porque ela não foi chamada para ser cabeça sobre o marido. Se o meu marido manda em casa e eu mando na igreja, um corpo com 2 cabeças é um monstro. Mas então, o texto está falando só com o marido, do marido, não está falando da igreja. Ok, ela está no seu tempo, vamos. Ok. A página 69 fala da proibição das mulheres de serem capacitadas na história. As freiras, elas viviam de estudar e de fazer caridade. As freiras já estudavam. As mulheres aprenderam com Jesus, aprenderam com Paulo. E o que dizer, então, de Ruth Doris Lemos, que ela foi por 50 anos uma das frentes do IBAD, foi uma das fundadoras. Esse discurso amaciador do ego de mulheres que se dizem prejudicadas em pleno século XXI é um discurso totalmente deturpado e distorcido. E se alguém se sente prejudicado por não ter um título, o evangelho não é sobre títulos, é prejuízo. Se você quer ganhar lá na frente, você tem que renunciar aqui. O evangelho é sobre renúncia. Renúncia, perdas, não é sobre honra e aplauso. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Cristo. Na página 82 do seu livro, o senhor trata do assunto de restrição de gênero e apresenta textos, mas nenhum desses textos autoriza a mulher a exercer o ofício do pastorado. Eu quero trazer aqui para a questão de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20 e 21. Jezabel estava exercendo um ministério ali.
Ela estava querendo aparecer mais do que o pastor, ela ensinava, e esse ensino dela era autoritativo. O que é que Deus faz? Repreende quem? Aquele sobre o qual está a autoridade. Deus não vai repreender ela, Deus não vai falar diretamente com ela, vai falar com o pastor, o homem que estava errando por tolerá-la. Ele tolerava as heresias, tolerava a prostituição, e a influência desta mulher era enorme sobre a igreja, que esse homem pastoreava. Homens omissos, eles deixam as mulheres tomarem a cabeça num lugar e fazer grandes prejuízos, trazer grandes prejuízos e grandes destruições para essa igreja. Então eu gostaria de mais uma vez convidar as irmãs que servem a Deus, que sirvam ao Senhor com excelência, sirvam ao Senhor com seus dons e talentos, sirvam ao Senhor sem brigar por títulos. Todas as mulheres que nós olhamos na história da igreja, nós vemos que Catherine Kuma era uma mulher muito usada por Deus em cura, em milagres. Nós vemos a própria Aimee, que é a fundadora do Evangelho Quadrangular, ela em momento algum usurpou para si uma posição pastoral. Nós vemos a fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela mesma respalda, não existem mulheres pastoras. Nós vemos a mulher, a Frida Wingren, né, que consagrada, ela é pastora depois de mais de 100 anos de morta. Essa mulher, ela estava inclusive no dia da reunião que foram fazer contra ela para que ela parasse de fazer os ofícios, né, exercer os ofícios que ela exercia. Ela estava em silêncio, ela não brigou, ela não questionou, ela não murmurou, ela ficou exercendo o seu chamado, cumprindo o seu chamado, e eu tenho certeza que elas já receberam o seu galardão, já estão diante de Deus, já receberam a coroa da vida, que é o que o Senhor promete. O galardão é esse, não é o título, não é o aplauso, nem o reconhecimento. Volta aqui, pastor Anderson. No que diz respeito à proibição da mulher, no caso, a mulher que não tem capacidade, capacitação, que era o que acontecia no tempo da igreja primitiva, isso é comprovado até pela injustiça que foi gerada no Antigo Testamento. Quando a mulher não era permitida, não tinha autoridade de aprender na sinagoga, ler a sinagoga, ler a lei, não é, a Torá, isso aí era a herança de um ensino equivocado, que o próprio Deus ensinou que a mulher, depois que deu a lei a Moisés, disse: ensina essa lei a homens, mulheres, crianças e até estrangeiros que estão no meio de vocês. Mas o ensino foi desvirtuado pelos líderes judeus, e o Senhor repreendeu eles em Malaquias capítulo 2, dizendo: vocês fazem o povo pecar. E também saiu em defesa da mulher por causa das injustiças causadas. Então o Antigo Testamento, não a palavra de Deus propriamente, mas relata que os antigos líderes da religião judaica provocaram injustiças, e essas injustiças se perpetuaram, porque a mulher ela não podia ler sequer a lei. Então a mulher não tinha conhecimento, não tinha capacidade, e ela não tinha como ensinar de fato. A nossa referência nunca vai ser os de fora. Não é porque alguém de um meio pagão faz alguma coisa que a gente vai deixar de fazer. Não é porque alguém faz algo errado que a gente vai deixar de fazer o que é certo. No caso de Jezabel, a Bíblia não fala, que não se refere a exercício, se refere ao pecado. Então talvez não seja coerente usar esse texto para se referir a ministério pastoral feminino. E, na verdade, isso nos confirma que a mulher exercia função de liderança. O que o Senhor diz é: pare de ensinar o que você está ensinando. Então, a gente confirma o ministério pastoral feminino, sim, com o texto da palavra de Deus, por causa do que acontecia com as viúvas escritas, pastor César. As viúvas escritas, elas tinham uma função ministerial. Existia uma lista de capacitação, ou seja, de pré-requisitos para que elas exercessem. O exercício não é um exercício aleatório. Precisa ser condicionado a uma capacidade. E as viúvas, elas tinham a função de aconselhar atribulados. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 2, quando ele diz que recebe consolação do Senhor para consolar os atribulados. Lavar os pés aos santos, como os diáconos que serviam as mesas, o serviço na casa do Senhor. E mais especificamente, quando fala sobre as boas obras. Esse texto das boas obras é forte para mim, porque quando fala sobre a igreja, sobre a função da palavra de Deus, ela é apta para toda boa obra: ensinar, corrigir, redarguir, instruir na palavra. Então é isso, é respaldado sim, 1 Timóteo capítulo 5 respalda o ministério pastoral feminino.
Ok, volta aqui com a missionária Ruth. Só lembrando que essa questão do aconselhamento é um pastoreio mútuo que todos nós podemos fazer. As mulheres podem aconselhar, as mulheres podem ensinar, as mulheres podem cuidar de várias, atuar em várias áreas na igreja, e justamente o fruto proibido é o que elas querem ir atrás. Eu não estou aqui me referindo a mulheres de pastor, que são chamadas de pastoras, se bem que a mulher do médico não é chamada de médica, nem a do juiz de juíza, mas se você acha que honrar a esposa do seu pastor é chamar ela de pastora, pode chamar, fique à vontade. Mas as boas obras aqui que ele traz a questão do serviço. E outra, Jezabel ensinava sim, o ensino de Jezabel estava prejudicando. Eu vou usar um texto aqui, que é Atos capítulo 1, versículo 21, que eu sei que o Senhor não vai considerar, porque para o Senhor também o livro de Atos não é algo que a gente possa trazer para abordar acerca do pastorado. Aqui está dizendo, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre vós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre vós foi recebido, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Aqui foi quando foram escolher o próximo discípulo, o discípulo que substituiria Judas. Então é necessário que dos varões, tem que ser homem, querido. Se você olhar todas as qualificações, tem que ser um homem cristão qualificado, irrepreensível, governar bem a sua família, ter domínio próprio, ele tem que ser homem do sexo masculino, que quando nós olhamos aqui para esse texto de Tito, capítulo 1, a partir do versículo 5, esse homem tem que ser homem, presbítero ou bispo, do sexo masculino, irrepreensível, sem acusações graves contra o seu caráter, governar bem a sua família, ou seja, ter filhos fiéis e não desordeiros, ter domínio próprio, ser hospitaleiro, íntegro, apto para ensinar e defender a sã doutrina. Todos esses requisitos aqui é um homem de caráter irrepreensível, fiel à sua esposa e capacidade para ensinar e defender a fé. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui também, nós vemos que é um varão que tinha um perfil, não era qualquer pessoa, até porque, eu repito, porque o pessoal de casa fica usando isso, mas não é porque ser homem que é homem que pode ser pastor. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado antes de dizer que o texto está dizendo aquilo que não está. Eu tenho aqui a tradução toda dele no grego, eu quero mandar um abraço para o professor Átila, ele é meu professor de grego, e eu queria também argumentar uma última coisa acerca do seu livro. Na página 143, pastor, o senhor dá à mulher o direito de voluntariamente, olha como isso é grave, de voluntariamente seguir os ensinamentos do seu esposo. Então o senhor cai aqui em vários erros. Primeiro, o senhor afirma que o papel do esposo tem que ser bíblico. Ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Em detrimento disso, a mulher não deve respeitar o marido, assim como a igreja está subordinada a Cristo. O que ele tem que fazer? A mulher, biblicamente, né, o senhor diz aqui no seu livro que a mulher tem direito de decidir se atende ou não o esposo, criando assim no coração dessas feministas cristãs que estão aí o tempo todo brigando, sem base bíblica nenhuma, querendo usurpar posições que não lhe cabem, que elas podem se empoderar sim contra o marido. Agora eu lhe pergunto, usando o exemplo de Cristo e da igreja, o senhor concorda então que a igreja deve decidir se obedece ou não a Cristo? Volto aqui com o pastor. Bom, primeiramente, não é nesse aspecto que eu falo, a questão é o direito de cada um de fazer o que é certo ou o que é errado. Se alguém quer pecar, se a minha esposa ela quiser pecar, eu não posso proibir, isso seria autoritarismo. Então eu digo que todos nós somos livres, inclusive as mulheres, de obedecerem ou não aos seus maridos, dentro do ensinamento ou não. Quando a irmã fala que talvez eu não considere o livro de Atos, eu acho que a irmã está sendo irônica e presumindo um pensamento meu. Isso não é legal para o debate, porque eu não afirmei isso, tá? Então, voltando a falar aqui em relação à confirmação do Ministério Pastoral Feminino, eu vou ler os versículos que falam das características que a mulher, a viúva inscrita, ela deve ter. Diz assim, somente poderá ser incluída na lista de viúvas. O texto é claro quando fala de viúvas necessitadas e viúvas inscritas, viúvas capacitadas. Então, não é como a irmã falou, que não tem que ter nenhum pré-requisito. Tem, aqui estão os pré-requisitos. Então, ele diz, aquela que tiver mais de 60 anos, ele confirma em relação à idade, que naquele tempo, a partir de 60 anos, a mulher, ela entrava na terceira idade, e ele diz que tiver sido esposa de um só marido, ela deveria ter acompanhado o seu marido por toda a vida, não era qualquer mulher que chegava. E que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Então, Paulo, ele está sendo claro, não é qualquer mulher, a mulher precisa, eu nunca disse isso no meu livro, que a mulher não deve se submeter ao marido, ela deve sim, mas ela precisa seguir os critérios bíblicos para cumprir o seu papel no lar. Eu não apoio uma mulher
presidente ou líder maior de uma congregação, no livro eu falo isso, eu não apoio que ela seja líder, presidente, tendo o seu marido debaixo da sua autoridade, porque iria de encontro ao princípio de autoridade no matrimônio do Éden, né? Um princípio do Éden. Então, o que acontece? Não é uma liberação, tudo pode, não, existem critérios. Inclusive, se a mulher tiver feito tudo isso e ela quiser voltar a se casar, Paulo diz, ela se torna condenável, não no sentido da salvação, mas da palavra. É sério, porque uma mulher que está exercendo um ministério de autoridade, ela não poderia, eu ouvi hoje o rapaz que me trouxe aqui, ele disse que na igreja dele, a pastora é presidente, e o marido dela era o pastor presidente, e ele faleceu. E ela assumiu, porque ela já existia o pastoreio debaixo do pastoreio do marido. Existem outros lugares que isso acontece. Então, a mulher ela não deve simplesmente exercer a liderança sobre seu marido de forma qualquer. Agora, o ministério pastoral, ele precisa ser definido os critérios. Porque o que é pastorear nos nossos dias? O que é pastorear? Alguém que prega, alguém que ensina é pastor, ou seja, o título muitas vezes é dado de graça, porque tem pastores que são das finanças da igreja, mas não exercem o ensino ou a liderança. Infelizmente nosso tempo é curto, mas eu quero agradecer, e fica o gostinho de quero mais aqui para uma parte 2, debate muito respeitoso. Eu vou deixar, vamos colocar 2 minutos para cada lado. Então, Ruth, obrigado, sempre bem-vinda, Deus abençoe, e aproveitar aqui a sua consideração final para também deixar aí a sua rede social, divulgar o que você quiser. Amém. Eu trouxe um livro, o meu livro escrito para mulheres, A Mulher e a Teologia. Já deixei aqui uma dedicatória para o pastor Anderson, eu já tinha lhe dado um outro. Sim, da outra vez. Deus abençoe, prazer estar conversando com você. Só com relação à questão, eu queria pontuar aqui, eu também não disse que a mulher não deveria ter pré-requisitos, né? Isso aí, colocar palavras na minha boca. Eu vou ler o texto que está aqui no seu livro, que assim, é um livro excelente, eu acredito que seja o melhor no Brasil, se bem que eu já li também um livro da pastora Helena Raquel, é um excelente livro. Para falar aqui é o seguinte, o homem não pode mais ser absolutamente autoritário com a esposa, ele precisa exercer uma influência gentil e respeitosa, semelhante à atitude de Cristo com a igreja, enquanto a mulher tem o direito de voluntariamente decidir ou não se quer seguir os ensinamentos do esposo. Eu acho essa fala perigosa. Eu oro para que Deus levante mulheres, assim como aquela que andou com Cristo e que foi tomada para ele no dia 1º de fevereiro desse ano, Bispa Keila Ferreira. Eu oro para que Deus continue levantando mulheres como a nossa irmã Lídia Dantas, que ela serve com excelência, sem precisar de um título, como Ruth Salviano, que é escritora de inúmeros livros, pastor, e quando convidaram ela para pastorear, o esposo dela disse, eu não aceito, e ela disse, tudo bem, porque ela está caminhando em submissão ao seu esposo. A Ruth Doris Lemos, que foi uma grande teóloga, uma das fundadoras do IBAD ao lado do seu marido. Sara Alice Cavalcante ficou viúva, muito nova, criou os filhos na doutrina do Senhor, nos caminhos do Senhor, e tantas outras mulheres anônimas. Eu acredito que muito melhor do que naquele grande dia ouvir, entra pastora, será ouvir, entra serva, boa e fiel. Foste fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. No céu não entrarão pastoras, missionárias, podem me criticar, atacar, pode pegar meu título e jogar fora. Já debati com uma pastora, respeitei ela do início ao fim, ela só me chamava de irmã, porque não é sobre títulos, é sobre reino, é sobre serviço. E quem serve com excelência, ele não busca aplauso, não busca reconhecimento humano. Ele busca cumprir o seu chamado e correr a carreira que está proposta, olhando para Jesus. Que critiquem, que apedrejem, porque evangelho e reino é sobre isso. Os discípulos morreram de forma trágica, não seremos nós que vamos ser aplaudidos por defender a sã doutrina. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, pastor César. Eu amo o senhor e sua família. Amém. Deus abençoe. Pastor Anderson, bem-vindo sempre aqui. 2 minutos. Se o senhor quiser também aproveitar para deixar suas redes ou não, mas o senhor decide como... Como nós conversamos antes, missionária, eu acredito que a gente concorda mais do que discorda em quase todos os aspectos. Eu acompanho a missionária em outros temas e acho que a gente pensa igual. A gente diverge em um pequeno ponto, mas até em relação ao Ministério Pastoral Feminino, a gente concorda no que diz respeito à soberania da autoridade do marido no matrimônio. Então, a minha fala é semelhante à sua. O meu livro não diz respeito a título, diz respeito a dom, chamado de Deus. Eu trago no livro o exemplo de muitas mulheres na história da Assembleia de Deus, que elas têm o exemplo de uma que ela abriu e dirigiu, pastoreou 6 igrejas no Nordeste, porque não tinham homens. E ela orava pedindo ao Senhor que mandasse pastores homens, ou seja, ela não queria se insurgir, ela queria cumprir o chamado de Deus. Então a mulher não precisa de título, ela precisa cumprir. A proibição, ela pode atrapalhar, mas não vai impedir o que Deus tem para fazer na vida de alguém. Bom, esse é o meu livro, eu gostaria de mostrar, eu acho que é para essa câmera, né? Esse é o meu livro, ele está disponível no site da editora Reflexão,
e também na Amazon. Quem tiver o interesse, o meu objetivo é levar você a pensar para não ficar preso em tradições. As minhas redes sociais são Anderson Medeiros, Anderson.Medeiros do Instagram, e o YouTube somente Anderson Medeiros. É isso, eu quero mandar um abraço para minhas ovelhas em Olinda, que o Senhor as abençoe. Amém, Deus abençoe, obrigado missionária Ruth, obrigado pastor Anderson. Felizmente nosso tempo é curto, ficamos por aqui, mas a gente volta às 14h com o programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Amém. Você ouviu Debates na Unidade FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu dispositivo de podcast. Basta digitar Debates Unidade FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify e outros tocadores da Apple e Android. Unidade FM.